Fala pessoal, Diego Aires aqui falando, criador do método Combatente Rico, e aqui no canal você vai começar a descobrir como é que funciona a mentalidade do combatente rico, como é que militares e servidores públicos estão organizando suas finanças, estão transformando a sua forma com que lida com as finanças e saindo de uma vida que estavam totalmente endividados e passaram a ser investidores e empreendedores que fazem mais dinheiro para poder investir no mercado financeiro, para poder realizar sonhos, e até pessoas que tinham as contas em dia, já cumpriam, né, os seus compromissos, porém essas pessoas elas não conseguiam se livrar do cartão de crédito. Toda compra que elas têm que fazer, toda viagem que elas têm que fazer, tem que ser usando cartão de crédito. E tá, beleza, cumpre os compromissos, paga tudo em dia, não tem nenhuma pendência financeira, né? Tá tudo em dia, porém sempre fica dependente do cartão de crédito, não consegue investir, não consegue alavancar os seus ganhos. Então é sobre tudo isso que eu vou falar aqui no canal, beleza? E aí eu vou trocar a tela aqui para te mostrar algo que eu quero falar. Olha só, se as coisas não estão indo como você gostaria, é porque tem algo que você não sabe. Essa frase parece bem óbvia, mas se você parar para refletir, realmente, será que se você soubesse o que você tem que fazer, se você soubesse, né, o que você tem que fazer para ser rico, você já teria feito? E aí, provavelmente, você já teria feito e já teria alcançado a riqueza, né? Já estava com a vida assim tranquila, tranquila, tranquila financeiramente. Mas a questão é que uma coisa é saber, outra coisa é você aplicar. E como é que funciona isso? Se você pensa que sabe de algo, mas não aplica, você pensa que sabe de algo, mas não aplica, então você é só uma pessoa informada. Ou seja, você não sabe de fato aquilo, porque você não conseguiu nem aplicar. Você não conseguiu nem ter a coragem, nem ter a força, a energia de aplicar aquele conhecimento. Agora, se você tem o conhecimento e aplica, e principalmente aplica tendo resultados, aí sim você sabe. Opa! Aí você sabe, aí você é uma pessoa sábia. Então, enquanto você não tem não teve a atitude de aplicar aquele conhecimento, você é apenas uma pessoa informada. Agora, se você aplica o conhecimento e tem resultados, e quando eu falo de resultados, eu não falo de positivo ou negativo, eu falo simplesmente de resultados, porque se o resultado ele pode ser como você não esperava, mas se você está aplicando aquele conhecimento, você vai sempre aprimorar, sempre buscar atingir o resultado que você deseja. Então você aplica e tem resultados, aí você sabe, aí você está colocando em ação. Então, uma das primeiras não, mas a primeira coisa, na realidade, que você tem que ter muito em mente agora é ter a consciência de que você pode sempre aprender mais. Se você acha que já sabe de tudo, se você acha que já tentou de tudo, você tá se portando como uma pessoa arrogante, uma pessoa ignorante e que certamente isso não vai te levar a crescimento nenhum, que é o contrário do sucesso. O sucesso não é algo a ser chegado, não é algum lugar que você chega e você fala, beleza, cheguei no sucesso. Não é assim que funciona o sucesso. O sucesso é você suceder os obstáculos. Escrevi errado aqui, opa, faltou suceder aqui. É você suceder os obstáculos. É você sempre, quando encontrar um desafio, você avançar nesse desafio e vencer esse desafio. Não é dar a volta por cima de um desafio, não é ignorar o desafio, não é seguir outros caminhos, mas é você ficar de frente a esse desafio, a essa dificuldade que se apresentou na sua vida
e suceder esse obstáculo. Quando você faz isso, você tem um crescimento e você adquire o sucesso. Agora, enquanto você ficar ignorando o sucesso, enquanto você achar que já sabe de tudo, achar que isso tudo que eu vou falar não tem nada a ver, de repente você vai viver uma vida aí estagnada, sempre pensando que já sabe de tudo e, infelizmente, vai estar ignorando a riqueza e a abundância na sua vida. E para refletir agora. Qual é o tamanho da sua mentalidade? Qual é o tamanho da sua mentalidade financeira? Vou colocar aqui. Quando eu falo de mentalidade, eu estou falando aqui de consciência, tá? Qual é o tamanho da sua consciência financeira? Talvez te fique muito difícil de mensurar, né? Porque não tem, assim, o tamanho da minha consciência financeira não tem medida palpável, né? Mas se você olhar a sua conta bancária, você vai ver qual é o tamanho da sua consciência financeira, da sua mentalidade financeira. Então, o tamanho da sua conta bancária é o tamanho da sua consciência, da sua mentalidade. Então, se a sua conta bancária está cheia da grana, você está investindo, você está multiplicando o seu dinheiro, você está fazendo várias fontes de renda e não depende somente de uma, então a sua mentalidade financeira, a sua consciência, ela é bem elevada, ela está grande e você pode expandir mais ainda. Agora, se na sua conta bancária sempre tem um empréstimo lá para pagar, e lembrando que cartão de crédito é empréstimo, tá? Toda vez que você usa o cartão de crédito, você está pegando dinheiro emprestado do banco para pagar quando a fatura fechar. Simples assim. Então, se a sua conta bancária é cheia de empréstimos e empréstimo, o cartão de crédito ele pode servir para empréstimo ou ele pode servir para alavancagem. Eu vou falar sobre empréstimo e alavancagem num outro vídeo, tá? Que é um assunto um pouco mais extenso e que foge da ideia principal desse vídeo aqui. O que eu quero te falar nesse vídeo é de coisas que você é, não tem porque não sabe. Você não adquiriu algo porque você não sabe desse algo. E eu vou te falar aqui ao decorrer do vídeo o que é esse algo. Estou te falando já, na verdade, né? Que é justamente você ter essa consciência da sua mentalidade financeira. Basta você olhar para a sua conta bancária e ver como ela se comporta. A forma que a sua conta bancária se comporta é a forma que a sua mente funciona. É a forma. Opa! E aí, como é que faz para a gente mudar a conta bancária? Como mudar o comportamento da conta bancária? Parece óbvio, mas é você mudar os seus pensamentos. Mudando os seus pensamentos. E como é que se muda pensamento, né? Como é que faz para mudar os pensamentos? Para poder mudar os pensamentos, você precisa modelar como os ricos pensam. E modelar é diferente de copiar, tá? Modelar, modelar é diferente de copiar. Para você modelar um pensamento, é você simplesmente pegar a forma de pensar, a forma que os ricos pensam, não somente em relação a dinheiro, mas em relação à alimentação, em relação a rotinas, em relação a cumprimento de prazos, de compromissos, autorresponsabilidade, modelar todo esse comportamento e trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, para as suas rotinas, para a sua particularidade. Não significa que só porque uma pessoa rica tem um carro de luxo que você agora você vai ter que copiar a vida dele, né? Comprando um carro de luxo e se lascando financeiramente, porque você não tem condições ainda de comprar. Não é por aí. Você vai olhar como o rico se comporta com aquele carro. Se ele cuida do carro, se ele lava, se ele mantém sempre limpo,
esse tipo de comportamento. E aí você tem, de repente, um seu carro que é usado, um carro que é velho, que tem 10 anos ou 5 anos de uso, você está cuidando do seu carro, você está lavando ele com frequência ou ele vive sujo, vive todo cheio de poeira, de pelo, de areia, não faz manutenção, o pneu está capenga? Se você olhar para os carros dos ricos, e de novo, não estou falando de modelo de carro, não estou falando do ano do carro, mas estou falando do cuidado, do zelo que os ricos têm pelos bens que eles possuem. E aqui eu estou falando de bens materiais, mas você pode olhar para qualquer área da vida e começar a modelar esse tipo de pensamento que os ricos têm, beleza? Então, como é que você vai fazer isso, né? Como é que você vai começar a captar, né? Como é que é esse comportamento dos ricos se você não conhece nenhum rico? Você vai ter que se aproximar dessas pessoas. E tem várias formas de se aproximar. E duas dessas formas é, primeiro, você indo em bairros na sua cidade, bairros que você sabe, né, que só moram pessoas ricas, e dá uma volta nesse bairro e conversa com as pessoas, olha o comportamento delas, olha como elas tratam como é que elas tratam ali o bairro, como é que elas se portam. Começa a ir em shoppings, mas assim, de um padrão mais elevado, mas você vai para observar e você vai com a seguinte mentalidade: eu posso ser que nem essas pessoas. Eu posso ter esses comportamentos também que vão me trazer riqueza. E aí você pode ser antes de ter. Então pense em ser rico antes de ter riqueza. E ser rico, tá? Ser rico mentalmente falando é você já ter o sentimento de abundância. É você olhar para a sua vida e ver que tudo que você tem já está massa. Não significa que você tá conformado com o que tem. Não, você não está conformado com o que tem. Não, você tá inconformado porque você sabe que pode mais, porém você se sente grato pelo que você tem. Eu estou falando aqui e estou escrevendo o que é mais importante, tá? Estou falando da minha cabeça, do que vem da minha cabeça e do que eu quero passar para vocês aqui. Então é você ter gratidão pelo que você tem. E aí sim você vai criando esse sentimento de abundância na sua vida. Sabe, antes de eu começar a realmente me organizar financeiramente, eu buscava sempre planilhas, técnicas de educação financeira, técnicas de como gerenciar as finanças, porém nada disso estava me fazendo me organizar financeiramente. E aí eu comecei a estudar a mente humana, principalmente a parte da psicologia do dinheiro e a psicologia do sucesso e como a mente funciona em relação às finanças. E eu me apaixonei por isso, porque foi isso que me trouxe resultado nas finanças. E aí toda a parte de ferramentas, de técnicas, de planilhas, isso tudo agregou, mas o que de fato fez a grande mudança na vida financeira foi a mentalidade. E eu quero que vocês comecem agora com dois passos. Dois passos para você conseguir ter esse pensamento de riqueza. Beleza? Então, o primeiro passo, vou colocar aqui dois passos para começar a ter a mentalidade do combatente rico. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você se comprometer a fazer sucesso e a jogar para vencer. Então se comprometa com o sucesso e jogue para vencer. E lembrando, olha só, jogar para vencer é de jogar, é diferente de jogar para não perder. Quando você fala que não quer perder, a sua mente e os seus sentimentos estão
com o foco no que você não quer, que é o foco em perder. Então, todas as suas ações, elas vão vir dos seus sentimentos e dos teus pensamentos. E a mente ela não vai fazer essa distinção do não. Ela simplesmente vai estar focando no tomara que eu não perca, tomara que eu não consiga, tomara que eu não perca, né? Tomara que eu não fale, e você fica focando nessa parte de não perder, não falhar. E aí, o que fica gravado na mente? Perder, falhar e vem o medo. Então, as ações, elas vão te trazer o resultado para você perder, para você falhar. Então, jogue para vencer. E considere, tá? Sempre considere a seguinte hipótese, de que você jamais vai mudar seus objetivos até que você fique rico. Como assim mudar os seus objetivos até que você fique rico? Você vai ter o pensamento de longo prazo. E o pensamento de longo prazo, ele vai te trazer dois benefícios. O primeiro benefício, ele vai evitar que você fique dando atenção aos prazeres imediatos que minam sua riqueza, e ele vai também evitar que você desanime a ponto de perder o interesse em enriquecer. Quando as coisas vão mal. Então tem esses dois pontos aqui. Quando você começar a ter esse pensamento de se comprometer para jogar, para vencer, você se compromete com o jogo do sucesso. E aí sim, você começa a pensar que o sucesso, ele não é um lugar que você chega, mas é você suceder os obstáculos. Ou seja, na vida você nunca vai deixar de ter obstáculos, mas você sempre pode suceder esses obstáculos, pode sempre ter uma vida de sucesso. Então, a sua mentalidade de sucesso, ela é para a vida toda, ela é no longo prazo. É enquanto você estiver vivo, você vai tendo sucesso. E aí, com esse pensamento de longo prazo, você vai evitar essas duas coisas, de ficar dando atenção aos prazeres imediatos que minam a sua riqueza, ou seja, toda vez que você está lá tentando enriquecer, aparece uma parada massa ali, uma roupa legal para você comprar, aparece um celular novo para você comprar, aparece, sei lá, algo para minar a tua riqueza, porque você vê que tem dinheiro ali, mas é o dinheiro que você está construindo a sua riqueza, que você está construindo o seu patrimônio. Mas você, naquela de querer realizar as coisas logo, você vai e usa o cartão de crédito e aí não consegue honrar os compromissos, aí tem que usar reserva de segurança, tem que sacar lá do seu investimento, quando aparece algum imprevisto, e aí você já não tem reserva, aí você tem que pegar um empréstimo, e isso vai minando a sua riqueza, a sua construção de riqueza. E toda vez que você fica focado no curto prazo, você sempre mina a sua riqueza, você sempre mina o seu patrimônio. Agora, se você tiver com pensamento de longo prazo, você consegue sim ter esses pequenos prazeres de curto prazo, porque isso é importante, é isso que faz você ter qualidade de vida, e aí sim, com esses pequenos prazeres, né, dentro ali do seu orçamento, mas com foco no longo prazo, você consegue construir riqueza e depois evitar que você desanime a ponto de perder o interesse. Uma vez eu já me desanimei, eu pensando assim, tá muito difícil, cara, eu vou ganhar dinheiro, tá muito difícil fazer uma renda extra fora meu salário, eu vou ficar com meu salário mesmo, tô tranquilo, e eu fiquei um tempo, né, sem me esforçar. Fiquei ali no meia bola-bola, fiquei ali no naquela de, vou viver só com o meu salário mesmo e pronto, tá bom. Ou seja, eu tinha perdido o interesse de ficar rico. Mas por quê? Porque eu não estava com pensamento em longo prazo. Então esse é o primeiro passo, tá? Para você
ter a mentalidade de combatente rico é você jogar para vencer. E o segundo passo é você contestar a sua mente. Quando vier pensamentos negativos ou que representam um resultado contrário do que você quer. Esse é o segundo passo, é contestar a sua mente. Por exemplo, nem tudo o que a sua mente diz ser verdade é verdade. Na maioria das vezes, ela é o maior obstáculo para o seu sucesso. Então você está ali, começou a investir no teu negócio próprio, e aí você está vendo que já passou 3 meses, 4 meses, e você só está investindo e não está vendo retorno. E aí começa a vir aqueles pensamentos negativos. Ah, da outra vez que você tentou empreender, não deu certo, então dessa vez não vai dar certo também. Mas preste atenção, qual é o pensamento que está vindo da sua mente? O pensamento é um pensamento de um resultado contrário ao que você quer. Se você quer que dê dinheiro, esse negócio que você está empreendendo, e começa a vir um pensamento de que não vai dar dinheiro, então começa a contestar de onde está vindo esses pensamentos. Começa a se questionar de onde vem esse pensamento. E aí o que que você vai pensar aqui? O que que você vai pensar? O que que você vai fazer? Você vai pensar o seu pensamento. Você vai sentir o seu sentimento. Cadê o igual? Tá aqui. E aí, pensando o seu pensamento e sentindo o seu sentimento, você vai começar a descobrir as origens dos seus resultados. Porque é assim que funciona. Você tem um pensamento, esse pensamento ele vai te trazer um sentimento, esse sentimento ele vai fazer você agir, vai te trazer uma ação, e essa ação ela vai te trazer um resultado. Mas para você trocar os seus resultados, não basta trocar os pensamentos, não basta pensar positivo. Você tem que sempre contestar a sua mente, contestar os seus pensamentos. E aí sim, você pensando o pensamento, você começa a descobrir as suas crenças e convicções. O que são crenças e convicções? Isso aqui vai ficar para um outro vídeo também, crenças e convicções. Tem muita coisa para falar daqui, mas você começa a fazer essa reflexão. Se de repente você tem um pensamento de que... Eu falei agora há pouco, né, para você ir num bairro de pessoas que são ricas, e aí você já pensa assim, ah, mas rico é tudo metido. Ah, não vou lá não, eu não quero ser não que nem esses caras. Ou então o teu pensamento ele tá tão nisso, né, de que você até vai nesse bairro de rico, de casas bonitas e um condomínio bem legal, e aí você vê e começa a ver tudo aquilo, você até vai, só que você começa a falar para você que, ah, Deus me livre ser que nem essas pessoas, porque a sua mente ela tá tão focada naquilo que você não quer, que você só consegue enxergar isso. Você só consegue reafirmar as suas crenças. E é isso que você vai ver. Não tem quando a gente está pensando muito em um carro, né, principalmente os homens, está pensando muito em um carro, começa a ver esse carro na rua direto, passa um monte de carro, porém a atenção, a atenção da mente está para esse carro. Então, direto você vê esse carro. As mulheres também, acontece muito com mulheres que querem ter filhos. Elas começam a ver várias mulheres grávidas. Antes dela pensar isso, em quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho, ela via essas mulheres grávidas normalmente, no dia a dia, porém a mente não dá atenção. Só que como ela está pensando muito nisso, o foco vai ser em ver isso, começar a ver mulheres grávidas. Isso vale para tudo, para cor de roupa, para qualquer coisa.
Então, se o seu foco é uma crença de que ricos são gananciosos, de que ricos são arrogantes, é isso que você vai encontrar quando você for num bairro de rico, quando você encontrar uma pessoa rica. Agora, se você pensar o seu pensamento e você começar a pensar assim: ah, mas onde foi que eu aprendi isso? Que ricos são gananciosos? Será que são todos que são gananciosos? Será que não existem pobres que são gananciosos também? Será que não existem mais pobres que são gananciosos e, pela sua ganância, não constroem riqueza do que ricos que são efetivamente gananciosos? E aí você começa a fazer essa tempestade mental e começa a descobrir suas crenças e convicções e começa a ressignificar tudo isso na sua mente. E aí, quando você ressignifica tudo isso na sua mente, você vai ter uma maior clareza. Deixa eu trocar a tela aqui. Você vai ter uma maior clareza de como funciona a sua mente e como é que você pode ressignificar tudo isso para começar a ter a mentalidade do combatente rico. Então, primeiro, você vai jogar o jogo para vencer, tá? O jogo do sucesso, e suceder é você avançar sempre nos obstáculos e cada vez atingir mais e maiores objetivos na sua vida. E o segundo passo é você simplesmente pensar o seu pensamento, você questionar de onde vêm essas crenças, porque é você mexendo lá no subconsciente, lá nas suas crenças e convicções, que você vai mudar o seu resultado. Não é simplesmente trocar o pensamento ou pensar positivo. Pensar positivo até ajuda, só que não é o que de fato vai fazer a grande mudança. O que faz a grande mudança é você questionar as suas crenças e convicções. Então é isso. No próximo vídeo eu vou aprofundar essa questão das crenças e convicções e vou aprofundar tudo mais sobre a mentalidade do combatente rico. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo, dê um like e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.